caso do pé diabético, a gente sabe, né, que o diabetes ele faz essa questão da alteração vascular, que muitas vezes os pacientes eles evoluem com esse estado de hipovascularização e consequentemente uma distribuição de oxigênio ali muito baixa, né? Então a hiperbárica ela acaba vindo como um adjuvante importante, né? Então toda vez que a gente fala assim, é um tratamento adjuvante. Por quê? Porque pode não ser o principal, né? A gente sempre tem que olhar. Então quando você fala assim, tem que entender o momento, porque eventualmente tem outros tratamentos que precisam acontecer antes, né? Hoje em dia tem cada vez mais essa frente do ponto de vista preventivo, né? Então, um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e que é uma cirurgia grande, cirurgia combinada, paciente tabagista, paciente de maior risco de ter algum tecido hipóxico, alguma hipoxemia tecidual ali, um sofrimento tecidual no pós-operatório. Existem alguns protocolos que a gente segue de prevenção dessas complicações, então a gente não trata só a complicação, a gente tenta ajudar a reduzir esse risco de complicação. Olá a todos, meu nome é Bárbara Pupim, eu sou ortopedista e traumatologista, cirurgiã de tornozelo e pé, e esse é o Pupincast, um podcast para falar de saúde em assuntos específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Hoje eu tô aqui com o Dr. Diogo Peixoto, que é médico nefrologista e hiperbarista. Ele é responsável pelo serviço de nefrologia do Hospital Pilar e é responsável pelo serviço de medicina hiperbárica do Hospital Pilar e da hiperbárica. Dr. Diogo, muito obrigada por ter aceito o convite para vir aqui e conversar para a gente. A gente vai falar hoje um pouco sobre a hiperbárica em si, sobre o pé diabético, sobre como essas especialidades se relacionam, né? Então, se quiser começar contando um pouco para a gente como que foi isso de você ser nefrologista e daí, de repente, também é hiperbarista. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, Bárbara. Com muita honra que eu estou aqui ao seu lado. É um profissional que admiro tanto. Bom, minha formação básica é nefrologia, né? Trabalhei como nefrologista há um bom tempo. E dentro do Hospital Pilar houve oportunidade de eu trabalhar dentro da medicina hiperbárica. E logo no início eu já consegui enxergar o quanto que a gente poderia impactar na qualidade de vida desses pacientes. E foi o momento que eu acabei me apaixonando pela área. Eu acabei fazendo pós-graduação, toda a minha formação em relação à medicina hiperbárica, e me envolvia cada vez mais nessa área. Hoje em dia, eu não deixei de ser nefrologista, atuo como nefrologista, divido o meu tempo entre a nefrologia e a medicina hiperbárica lá dentro do Hospital Pilar. E o que é, então? O que é isso de fazer uma hiperbárica? O que é essa câmera? Como que funciona? A medicina hiperbárica é uma área que ainda não é muito conhecida, até dentro do meio médico e principalmente para a população de modo geral, né? Mas a medicina hiperbárica, ela consiste na inalação de oxigênio puro, oxigênio a 100%, dentro de um ambiente que é pressurizado. Esse ambiente é uma salinha, pode ser uma salinha, ou uma câmara individual que a gente pressuriza, que é a câmara hiperbárica. Esse aumento da oxigenação dentro dessa câmara hiperbárica que a gente possibilita um aumento da perfusão de oxigênio nos tecidos. A gente aumenta em até 20 vezes a quantidade de oxigênio disponível nos tecidos. Então, a gente, pensando por esse simples mecanismo de ação, a gente já consegue começar a entender em quais situações que a gente pode usar a câmara, né? Geralmente, quando a gente está precisando tratar algum tecido hipóxico, algum tecido que por algum motivo não esteja tendo uma oxigenação adequada, né? Essas sessões de câmara hiperbárica, elas ocorrem de uma frequência diária, é importante isso, que essas sessões sejam diárias, e cada sessão dura em torno de 1h40. O número de sessões, isso depende da patologia que a gente está tratando, né? Tem situações em que a gente faz 5 sessões, tem outras situações que são 10, 30 e até algumas situações mais crônicas, de doenças crônicas, lesões crônicas, que a gente faz 60 sessões. E quem que pode ser submetido ao tratamento com a câmara? Olha, é um tratamento que a grande parte dos pacientes podem fazer, tá? Existem 2 situações em que realmente o paciente não pode entrar na câmara
tá? Que é a situação, por exemplo, que o paciente tenha um pneumotórax que não esteja drenado, ou então que esteja fazendo uso de alguns determinados quimioterápicos, porque a hiperbárica pode, eventualmente, em algumas situações, aumentar a toxicidade do quimioterápico. São as duas únicas contraindicações que o paciente não pode ser submetido à câmara hiperbárica. Tem algumas outras situações específicas que a gente tem que tomar algum cuidado, algum manejo especial, mas que ele pode entrar. Em relação à idade, por exemplo, não tem uma idade mínima nem idade máxima para fazer, né? Eu já tratei bebezinho de 9 meses, né? Quanto que idoso de 90 anos, então essa questão da idade também não é nenhum empecilho. E como que funciona na prática, assim? Quando que o paciente, ele chega para você, ele fala, poxa vida, acho que eu preciso de uma hiperbárica, normalmente essa indicação vem do médico assistente, como que normalmente acontece esse fluxo na prática? Esse fluxo é bem variável, Bárbara. Tem aqueles pacientes que vêm por busca ativa, porque ouviu falar que a hiperbárica pode ajudar na cicatrização e liga na clínica pedindo uma avaliação, e a gente vê se é o caso ou não de hiperbárica. É bom deixar claro que nem toda ferida precisa de hiperbárica, né? Então, e mesmo assim, aquelas feridas que teriam indicação de hiperbárica, a gente tem que enxergar o melhor momento de iniciar a câmara. Então, nessa avaliação inicial que a gente estabelece isso. Uma outra maneira do paciente chegar através de encaminhamento de colegas, né? Tem muitos colegas, muitas especialidades que estão linkadas à medicina hiperbárica, né? Como a própria ortopedia, como infectologia, como cirurgia plástica, especialidades cirúrgicas de um modo geral. Tem esse link forte com a medicina hiperbárica, que geralmente são dessas especialidades que acabam chegando para a gente lá na clínica. Nesse ponto eu queria falar um pouco sobre a nossa rotina, né, que eu como ortopedista, que faço bastante paciente com tratamento de ferida, né, nem sempre por causa do diabetes, outras feridas também, mas também por causa do pé diabético, a gente sabe, né, que o diabetes ele faz essa questão da alteração vascular, que muitas vezes os pacientes eles evoluem com esse estado de hipovascularização e consequentemente, uma distribuição de oxigênio ali muito baixa, né? Então, a hiperbárica, ela acaba vindo como um adjuvante importante, né? Então, toda vez que a gente fala assim, é um tratamento adjuvante. Por quê? Porque pode não ser o principal, né? A gente sempre tem que olhar. Então, quando você fala assim, tem que entender o momento, porque eventualmente tem outros tratamentos que precisam acontecer antes, né? Então, especificamente, quando a gente fala dos pés diabéticos, é muito importante a gente entender, né? O que está acontecendo, né? Por que essa ferida abriu ali? É uma ferida de causa vascular, né? Seja arterial, seja venosa, é uma ferida de causa infecciosa, é uma ferida de causa mecânica, às vezes é tudo junto, né? Então, o que a gente precisa fazer para tratar essa ferida, né? Então, então eu vou para a hiperbárica. Não é bem assim, né? A gente, por isso também, né? Aí agora eu também queria contar, né, para as pessoas que não sabem, que a gente tem um grupo, né, para tratamento do pé diabético, né? O Diogo, ele foi abordado pela minha pessoa em determinado momento. Eu cheguei, oi, Diogo, tudo bem? Eu sou a Bárbara e eu quero trabalhar com pé diabético com uma equipe, né? E felizmente você acatou, né? A minha solicitação, assim, esse desejo. E hoje em dia a gente tem uma equipe que, felizmente, também está funcionando muito bem, né? Então, na prática, como que acontece, né? Muitos desses pacientes, ou eles acabam vindo para mim de outras fontes, né? Consultório, outros hospitais, acabam evoluindo para um tratamento cirúrgico, ou tem uma ferida de manejo ambulatorial, que tem, né, uma necessidade de uma ajuda a mais para cicatrizar, porque tem ferida que acaba que não precisa, né? Tem ferida que a gente, tirando a causa, manejando a causa principal, não vai precisar de uma hiperbárica. E tem ferida que a gente vê que às vezes, nossa, aqui a hiperbárica vai mudar tudo, vai acelerar, vai permitir muitas vezes que essa cicatrização aconteça, né? E a gente vê muito resultado positivo. E um dos pontos que eu acho muito interessante da hiperbárica é que dificilmente a gente precisa deixar de fazer outro tratamento
para fazer a câmara hiperbárica. Eu acho que uma dúvida muito comum é com o curativo a vácuo, né? Aham. Porque daí, já é uma terapia de pressão negativa, mas como é que é isso, né? Se você já está fazendo manejo com a pressão aqui, vai fazer manejo com a pressão ali também, porque nem sempre fica claro que a questão da Não hiperbárica são excludentes, né? não são excludentes e não Aham. é a pressão direto na ferida, né? É essa questão da distribuição sanguínea do oxigênio. É Exato. isso que vai mudar tudo. E o curativo a vácuo, ele vem agindo de outra forma, né? Ele tem aquele manejo de exudato, ele tem a própria proteção, né, do curativo, e mesmo pode vir acompanhado de outras coberturas especiais. Então, eu acho que é legal a gente também colocar que a gente consegue manter uma série de outros tratamentos e ter a hiperbárica em conjunto, assim, né? Aham. E eu acho que é importante ressaltar isso que você comentou no início, né, que do funcionamento desse grupo, né, que é uma coisa bem gratificante, assim, porque eu trabalho com hiperbárica desde 2010 e ao longo de muitos anos, né, eu sonhei, né, em conseguir montar uma equipe coesa, multidisciplinar, em que a gente pudesse tratar o paciente de uma forma ampla, de todas as frentes necessárias, né, para tratamento de uma lesão complexa, e a gente conseguiu, né? Então a gente tá com uma equipe bem bacana, né, com a Infecto, uma Infecto junto também, bem presente, contigo da ortopedia, enfim, com a equipe da vascular também bem presente, e é isso que você falou, a gente admite o paciente, vê o que ele precisa naquele momento. Uhum. É de uma abordagem cirúrgica, ortopédica, é uma abordagem vascular, vamos tratar a doença arterial periférica primeiro, para depois fazer a abordagem cirúrgica. Não precisa fazer a abordagem a vascular. Do ponto de vista arterial tá tudo bem, então vamos para a cirurgia. Em que momento a gente começa a hiperbárica? Qual o curativo, qual a cobertura mais adequada para aquele momento? Porque eu sempre falo assim, para cada fase da lesão, e para cada tipo de lesão, existe uma cobertura mais adequada, né? E isso é muito dinâmico, Sim. né? A cobertura que está precisando hoje, talvez daqui a 7, 10 dias não seja mais a mesma, né? E as terapias adjuvantes podem entrar em qualquer um desses momentos, né? E é importante a gente saber interpretar o que o paciente está precisando naquele momento. Sim. Às vezes o que ele precisa naquele momento seja uma terapia de pressão negativa e não a hiperbárica, ou então a hiperbárica e não a pressão negativa, ou as duas juntas, né? Ou laser, né? Sim. Existe, ou então as três juntas, Exato. né? Às vezes a gente acaba precisando. Então, assim, não é raro da gente associar a pressão negativa com a hiperbárica, mas, e como você falou, assim, o uso da pressão é diferente nas duas, né? O objetivo da pressão, né, em relação às duas terapias, né? E é possível, sim. A única coisa é que a gente só desconecta a máquina da pressão negativa para o paciente poder entrar na câmara, né? Saiu da câmara, conecta novamente. Isso não tem problema. Isso é uma rotina bastante comum, né? E às vezes o que acontece até, por exemplo, a gente está fazendo sessão de hiperbárica. Não, hiperbárica agora, tudo bem. O que ela poderia trazer de benefício, ela trouxe. Vamos continuar só com pressão negativa, ou começar só ou manter laser, enfim. Sim. E é isso, esse dinamismo que é muito bacana no tratamento de lesão complexa. E que felizmente está funcionando muito bem, né? Não é incomum o paciente internar e todo mundo ser acionado, Sim. todo mundo ter que agir, e felizmente a gente consegue orquestrar os momentos, e felizmente a gente tem tido bastante bom resultado também, né? E como que é, assim, a questão de convênio? Convênio paga? Ou existe também a forma particular? Como que entra essa questão, assim? Desde 1995 já está regulamentado dentro do Conselho Federal de Medicina e posteriormente a ANS incorporou também. Então, hoje em dia, os planos de saúde cobrem, tá? Inclusive, existem algumas cidades que possuem convênio com a Secretaria Estadual de Saúde ou Municipal de Saúde. No nosso caso, a gente tem um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, para a população
de região metropolitana, cuja gestão de saúde está pela CESA, né, do estado do Paraná, então é possível tratar, inclusive, pacientes oriundos do SUS. Uhum. E existe a forma particular também, né, que o paciente nos busca diretamente, enfim, daí consegue fazer, inclusive, dependendo do número de sessões, né, porque, como eu disse, tem alguns protocolos de sessão mais estendida, consegue fazer, enfim, condições especiais, tudo Uhum. isso. E como que é para o paciente estar lá dentro? Como que eles referem, assim, é muito ruim, é muito difícil, é muito cansativo ficar 1h40 lá dentro? É uma curiosidade comum, né, e assim, o que eu digo é, todo tratamento diário é cansativo. Sim. Né, qualquer tratamento que o paciente tenha que se deslocar da sua casa todo dia é cansativo. Então não adianta falar: "Ah, não, é tranquilo, maravilha", porque E não é. já é numa É situação que tá desconfortável, que sim, tá causando preocupação, que tá causando limitação, então não é aquele transporte, assim, né. é, tranquilinho, né, não é É, nada muitas tranquilo. vezes precisa de mais de um membro da família para auxiliar nesse Envolve uma transporte, né. logística familiar muito Uhum. grande, né, não é só o paciente que está doente, é a família que acaba Hum. se envolvendo nessa Sim. doença, né. Então, assim, a sensação lá dentro é de como se estivesse subindo ou descendo serra ou viajando de avião. Por quê? Porque por causa da pressurização da câmara, a gente tem aquela sensação do ouvido entupido, Uhum. né? Então é essa sensação que tem. E isso acontece nos primeiros 10 a 12 minutos da sessão, que é o tempo necessário para pressurização da câmara. Uma vez que atingiu a pressão de tratamento, daí esse desconforto no ouvido passa, tá? Dor de ouvido não é comum de acontecer. No início do tratamento, às vezes nas primeiras sessões, às vezes a paciente não consegue fazer algumas manobras que a gente orienta para tentar aliviar a pressão do ouvido. Então, às vezes, eles podem relatar um pouquinho de dor de ouvido. Mas nada incapacitante, Sim. nada que seja mais grave, não. É só questão de adequação à variação da pressão, né? Uhum. E lá na clínica a gente tem as duas câmaras, né? Essa Uhum. câmara individual e na câmara de grande porte, né? Ah, nesses pacientes que têm alguma dificuldade maior em relação à questão do ouvido, na câmara de grande porte nos facilita porque existe sempre alguém da equipe que vai acompanhando os pacientes lá dentro, sentadinho do lado deles. Uhum. Então vai ajudando, qualquer coisa dá um copinho d'água para engolir a água, uma balinha para ajudar Uhum. a melhorar essa questão do ouvido, ajudar o paciente nesse desconforto inicial. Então, é basicamente isso. Uhum. É muito comum perguntar, né, posso sair para trabalhar, posso dirigir? Pode, absolutamente. Saiu Uhum. da câmara, vida normal. Eles falam no mergulho, né? Exatamente. É um É o mergulho seco. mergulho seco, É um né, e mergulho seco. depois que terminou, tá apto a realizar as atividades, né. Uma coisa que eu queria trazer, assim, do que eu ouvi de relato, porque acaba que muitos desses pacientes que estão lá são meus também, né. Uhum. E eu acho interessante, porque daí eles passam todos os dias 1h40 juntos e muitas vezes nessa que é a multiplace, né, que vai mais de uma pessoa dentro. Então, para quem nunca viu, não tem a menor ideia do que a gente tá falando, parece um ônibus pequenininho, né, Aham. né, ele tem uma estrutura metálica, é como se fosse, sei lá, lembra um ônibus, um submarino. A Aham. pessoa entra, né, as pessoas todas entram e ficam ali sentadinhas normalmente, né. E acaba que eles ficam conversando, né, Sim. lógico. Tem E até aí grupo do WhatsApp. exato, exato. E daí é muito engraçado, porque daí eles acabam vindo nos retornos: "Ai, conheci o fulano lá, que também é paciente da doutora, e nã-nã-nã". E é interessante, assim, da gente ver que eles acabam criando um laço de amizade, e eu acho que também acaba criando uma sensação de pertencimento, de certa Sim. forma, assim. Eles, né, como tudo na nossa vida, né, desde que a gente é criancinha, começa a ir pra escola, né, tem toda aquela turminha que tá vivendo a mesma situação, isso enriquece, né, a gente vai pra faculdade, a gente tá ali, aquela turminha, nossa, a gente leva as amizades pra vida inteira. Eu vejo que, de certa forma, eles criam, né, esse pertencimento ali de: "Poxa vida, né, não sou só eu que tô com essa questão aqui de saúde, desse problema, né, Uhum. os meus, né, muitos pés diabéticos, né, claro que tem muitos outros também,
Mas aí eles acabam também criando uma relação de amizade, conversam, se preocupam um com o outro, né? Claro que eu não fico contando da vida um pro outro, porque não é ético, assim, né? Às vezes eu só falo assim, então, sim, eu continuo acompanhando, mas eu não posso falar. Dá vontade de falar, poxa, vocês tinham que ter se organizado ali dentro, né? Pra vocês saberem um do outro, porque eu não posso ficar falando, mas eu acho bem interessante de ver como eles criam essa relação e que isso também dá força pro tratamento, Sem né? dúvida. Porque é muito cansativo, né? Os tratamentos, muitas vezes, eles são prolongados, né? Os pacientes, muitas vezes, eles vão tendo também interrupções por intercorrências, por outras coisas, né? Então, eu acho que esse ponto também vale a pena trazer, assim. E da mesma forma, assim, às vezes eu dou alta para um paciente, outra coisa que eu sempre falo, assim, que a gente não precisa fazer câmara hiperbárica até fechar a ferida, né? A gente já dá a câmara para dar aquele empurrão para a coisa começar a andar, né? A gente vê que a lesão tá melhorando, tá evoluindo bem, a gente para com a câmara e continua no consultório, fazendo acompanhamento ambulatorial. Então, é comum também, no retorno, falar, e o fulano que estava fazendo a câmara comigo, como que tá? Não sei o que. Da mesma forma, eu não posso também entrar em detalhes, né? Exato. Mas eles vivem perguntando e muitos acabam realmente ficando amigos, né? Criando amizades ali dentro, né? E uma curiosidade minha, assim, quando que vocês escolhem fazer no Monoplace, assim? Quando que fala, não, esse paciente tem que fazer sozinho? Assim, ó, lógico que existe situações em que o paciente olha para a câmara Monoplace e fala, não, eu não quero entrar aí, prefiro na outra, senão eu não faço, a gente coloca na outra, na de grande porte, e também tem aquelas situações inversas, né, que ele fala, não vou entrar nessa grande aqui, prefiro na outra, enfim, a gente respeita. Mas, no entanto, assim, do ponto de vista clínico, o que a gente opta uma ou outra, tá? Por exemplo, na câmara multipaciente, a gente usa uma máscara para fornecer oxigênio. Na mono, a gente não precisa dessa máscara porque é a câmara inteira é pressurizada a oxigênio, né? Então, algum paciente que não consegue usar máscara por algum motivo, ou fez uma cirurgia de face, ou paciente traqueostomizado, que é possível fazer na multi, tem um adaptador que a gente coloca, mas tem essa facilidade da mono, a gente coloca na mono. Ou então, por exemplo, paciente colonizado, então a gente precisa fazer, paciente que está em precaução de contato, então a gente coloca na mono também. Criança, às vezes, consegue ficar um pouco mais confortável se estiver deitadinha lá assistindo, ou então entra com a mãe também na câmara, porque não consegue ficar com a máscara há muito tempo. Então, assim, tem algumas situações que a gente direciona para uma câmara ou outra, tá? Ou então a gente escuta o paciente e vê também o que ele prefere. Então, assim, não tem, Não, assim, uma super situação, assim, absoluta, assim. Não, e é importante ressaltar que a eficiência é igual. É igual. É igual, não muda, né? O resultado é o mesmo, né? Então não há um critério, esse só pode ir para mono, esse só pode ir para multi. A gente adequa a cada realidade. Entendi, E outra coisa que eu queria comentar também, que vocês fazem essas sessões, mas também periodicamente vocês vão fazendo a reavaliação, né, desses pacientes, fazem esse cuidado da ferida também, né? Daí é um serviço que vai além da hiperbárica em si, né? Exato. Mas é que ao mesmo tempo faz parte, que para mim, né, pessoalmente, é um conforto saber que o paciente tá lá, porque eu sei que se eventualmente tiver qualquer questão no meio do caminho do tratamento, porque é isso, né, o paciente está sendo muito demandado, ele tá indo lá todos os dias. Às vezes, ele vir comigo também se torna um peso, né, uma questão a mais, e às vezes nisso ele também tá tendo que ir em vários outros médicos, né, e aí eu vejo que às vezes eles me dão abandonadinha, assim, também, mas eu também ao mesmo tempo fico tranquila, porque eu sei que a ferida tá sendo bem cuidada, né? A gente tem uma rotina desses pacientes, da gente avaliar uma vez por semana, né? A troca diária do curativo, a gente orienta bem o paciente, a gente treina o responsável pela troca do curativo, mas uma vez por semana a gente avalia lá na clínica. A gente tem uma enfermeira estomaterapeuta e hiperbarista, que ela avalia toda semana, tira foto, mede, e toda sexta-feira a gente faz uma reunião clínica para discutir todos os pacientes que estão em tratamento, para ver se precisa ajustar alguma coisa de conduta.
E, eventualmente, o paciente avisa, olha, a enfermeira me viu na segunda-feira, mas hoje é quarta, eu tô achando diferente a lesão, pode dar uma olhada de novo? Daí, não, a gente olha e se há alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não gosto, você sabe, né? Eu ligo, Bárbara, dá uma olhadinha de novo nesse paciente, Sim, né? o nosso WhatsApp é lindo, né? E esse contato com o médico assistente, a gente valoriza muito, né? Porque o paciente não é só nosso, ao contrário, né? Principalmente se tem outros colegas que encaminham pra gente e a gente não tem tanta proximidade, né? Eu faço questão de entrar em contato com um colega aí toda semana para atualizar, enfim, para discutir e tudo mais. Mas eu acho que essa proximidade é fundamental, né? A gente não trabalha sozinho. Nunca, né? Nunca. Esses pacientes são super complexos, né? E, de repente, você quer falar um pouco da parte da nefrologia, especificamente, no paciente diabético? Sim. A gente sabe que a principal causa de doença renal crônica, né, é o diabetes, né? Então, a gente, principalmente por eu ter esse viés, assim, né, eu acabo lá dentro da clínica também fazendo esse acompanhamento desses pacientes que têm algum grau de doença renal crônica, alguma nefropatia diabética, ou até mesmo nefroesclerose por hipertensão, que esses pacientes muitos são hipertensos também. E a gente precisa abordar esse paciente de uma maneira muito cuidadosa. Por que eu digo isso? Porque a própria doença renal crônica, ela também pode influenciar no processo cicatricial, tá? E também do ponto de vista nutricional, que a gente sabe que paciente, por exemplo, que tem uma ferida crônica, ele precisa de determinadas cuidados nutricionais, por exemplo, uma dieta hiperproteica. Sim. No entanto, por exemplo, um paciente com doença renal crônica, estádio 3B, 4, precisaria de uma dieta hipoproteica, né? Então, esse cuidado é muito importante nesse link de especialidades também, né? Que situação que a gente vai precisar suplementar? Existem suplementos nutricionais específicos para cicatrização, né? Então, que são hiperproteicos, Sim. né? Então, a gente precisa tentar equilibrar a doença renal crônica no paciente com feridas, que precisa de um aporte nutricional e proteico adequado, né? E esse equilíbrio, esse equilíbrio nem sempre é fácil. Não é fácil, né? A gente também comenta a questão, né, do manejo dos antibióticos, que acaba tendo que ser ajustado para a função renal, né? A questão da prevenção, né? A gente tem pacientes com determinado tempo de doença, de diagnóstico de diabetes, a gente sabe que muitas vezes vai estar com uma nefropatia. Então, a gente também sabe que tem que olhar para o olho, tem que olhar para o pé, porque muitas vezes tem alguma alteração na função renal, pode ter uma alteração na retina, pode começar com uma neuropatia, né? Então, eu acho que nesse ponto, né, quem fica muito com o paciente diabético que só tem um diagnóstico de diabetes é muito o clínico e o endocrinologista, né? E aí, muitas vezes, esses médicos, eles têm um olhar bastante importante para os exames laboratoriais, né? E eu vejo que a creatinina, ela sempre tá ali, né? E isso é uma cultura já muito bem estabelecida. Apesar de que a creatinina isolada, ela também, né, ela dá só né, quer falar um pouquinho sobre isso, assim? Hoje em dia, pra gente estabelecer e avaliar a saúde renal de um modo geral, né, a gente tem que abordar alguns aspectos, né? Primeiro, questão clínica, sintomatologia clínica de um modo geral, né? Controle de comorbidades, né? Tem muitas doenças que evoluem com doença renal, muitas vezes silenciosa mesmo. Do ponto de vista estrutural, né, a gente precisa do exame de imagem para ver como que tá a parênquima renal, tamanho renal, né, se há alguma doença obstrutiva, alguma doença renal pós-renal. E exames laboratoriais, né, a creatinina, nosso bom e velho marcador, né, nem tão bom assim, mas velho, mas é o que a gente usa no dia a dia, né, e atualmente a gente tem a cistatina C, né, que ele é um marcador melhor ainda, né, que se a gente associar
a cistatina C com a creatinina e a gente calcular o CKD-EPI, cistatina, creatinina é o padrão ouro hoje em dia para a gente estabelecer taxa de filtração glomerular, né, além da relação albumina-creatinina em urina isolada, né, que é tão importante quanto a própria taxa de filtração glomerular, né, e que a gente vem cada vez mais vontade e de maneira agressiva, eu diria, para a gente tentar baixar essa presença de albumina, essa relação albumina-creatinina na urina, justamente porque isso reflete diretamente em taxa de mortalidade, em taxa de início de diálise, em desfecho duro, né, a mortalidade em si, o início de diálise, internações, né, e outras complicações de doença renal. Uhum. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também é a questão da diálise, né? Que a diálise em si, ela é um marcador muito importante de saúde, porque ela acaba trazendo uma série de outras implicações, né? Falando um pouco da relação da diálise com os pés, né? Existem vários estudos já que mostram que, mesmo, né, sem ser diabético, o paciente que evolui para diálise, ele tem um risco muito grande de complicações nos pés, né? Então, o paciente que faz diálise também tem indicação de acompanhamento preventivo e especializado em relação aos pés. Teve um artigo em especial que me chamou muito a atenção de ter até mais artropatia de Charcot em pacientes dialíticos não diabéticos do que diabéticos, né, que a gente tem muito bem estabelecido, né, que a artropatia de Charcot, hoje em dia, né, a maior população atingida é a de pacientes diabéticos Sim. com neuropatia, né, porque, então, falando só esclarecendo um pouco, assim, para quem não tem a menor ideia, né, do que é a artropatia de Charcot. A artropatia de Charcot, então, ela é uma alteração essencialmente vascular, né, que a gente não sabe muito bem qual é o começo ali, a gente tem mais de uma hipótese, né, a gente não conseguiu ainda estabelecer, assim, se tem um parâmetro laboratorial específico, se tem um parâmetro de imagem específico, mas a gente acaba evoluindo com uma alteração importante, né, e principalmente acomete os pés, principalmente, né, o médio pé, a parte do meio do pé, que o pé se apresenta muito quente, muito vermelho, muito inchado, é muito frequentemente confundido com uma celulite, com uma erisipela, e é um diagnóstico que ele tem que ter alta suspeição para acontecer, né? E o que acontece? O osso, ele é um tecido vivo, assim como qualquer outro tecido do corpo, né? Em todos os momentos ali, tá entrando cálcio, entrando fósforo, saindo fósforo, e assim todas as demais questões ali envolvidas no metabolismo ósseo em si. E na artropatia de Charcot, a gente tem um estado de hipervascularização e a gente tem como uma diminuição da presença desses minerais e diminuição da rigidez do osso. Então, só o fato de usar o pé normalmente, a deambulação, a caminhada normal, faz com que a estrutura óssea seja modificada por uma situação desfavorável do ponto de vista funcional. Então, essa é uma situação que ela é bem importante, ela é bem grave, né? A gente tem a questão de que a presença da artropatia de Charcot, em média, ela diminui o tempo de sobrevida em 14 anos. Então, assim, a gente sempre fala muito, né, da questão de várias doenças que têm mortalidade alta, que assustam, mas às vezes a gente não presta atenção na relação, né, desses números com outras doenças, assim, né. Então, é uma questão importante, é importante que a gente fale sobre isso, que pacientes que têm diabetes saibam que isso existe, porque se isso acontece, tem que ter um manejo inicial bem adequado, né. Então, aí falando um pouco desse manejo também, a gente sabe que tem que tirar carga, tem que manter imobilizado e tem que fazer acompanhamento especializado até se resolver o quadro de artropatia de Charcot. E ela pode acontecer em qualquer paciente que tem neuropatia, seja ela por secundária à hanseníase, né, seja ela secundária à neuropatia alcoólica, seja por sífilis terciária ou às vezes até questões mecânicas que fazem alterações nervosas, pode acontecer, mas atualmente, né, a maior prevalência, né, acontece mais em pacientes que têm diabetes, que daí tem a neuropatia. Então, né, a gente saber que a própria diálise também pode causar isso é muito impactante, né? Além de todas as outras alterações que a diálise pode fazer também, né? Isso está muito relacionado à doença mineral óssea do diabético, da doença renal mesmo, né? Exato.
porque leva muitas vezes a um hiperparatiroidismo secundário, terciário, né? E levando uma fragilidade óssea, osteoporose, enfim, né? Então, propiciando tudo isso que você comentou, né? Que em casos extremos pode até ter indicação de tratamento cirúrgico também, né? Sim. Aham. Que também são situações, assim, super complexas. Então, assim, né, a gente tá falando assim, às vezes é um paciente que interna com uma ferida. Quantas coisas a gente tem que colocar na mesa, né? Quantos raciocínios envolvidos e a complexidade desses raciocínios, né? Então, eu acho que muito difícil para qualquer profissional pensar em abarcar tudo isso, né? A gente Não tem tem que, como. Tem que trabalhar tem que todo trabalhar em mundo junto, né? conjunto, né? A gente tem que conseguir conversar, porque são muitas nuances, né? E é uma grande satisfação, né? A gente conseguir ter isso, e acho que o que Uhum. a gente pode pensar, assim, de projeções futuras e também cada vez a gente ir aumentando mais, né, essas inter-relações, né? E isso dentro do mundo da hiperbárica, né? Tem o pé diabético, como a gente falou bastante, mas tem outras áreas dentro da medicina hiperbárica que a gente precisa de outros profissionais também, né? Hoje em dia também a gente conseguiu um grupo bacana para tratamento de grande queimado. Uhum. Então, atualmente a gente é um centro de referência para queimado, com, né, um cirurgião plástico também bem ativo e bem bacana, que nos dá bastante suporte. Hoje mesmo a gente recebeu um paciente, um grande queimado que veio de fora, e 60% da superfície corporal queimada, enfim, paciente bastante complexo, e que a gente, de novo, a gente precisa tratar todo mundo junto. E aquela coisa, já comecei hiperbárica para ele? Não, né? A gente recebeu o paciente hoje, a gente está compensando ele para que possa fazer a câmara hiperbárica num melhor momento e da melhor maneira, né? Compensado clinicamente, né? Uhum. Por exemplo, na questão da ferida, né? Não adianta a gente tratar uma ferida com hiperbárica, às vezes lá no início, que nem precisa da câmara, que só com o ajuste de cobertura a gente já consegue fechar, ou então, às vezes, encaminha um paciente que já com um pé totalmente desvitalizado, né, necrosado. A gente não Exato, vai recuperar a necrose, né? exato. Tecido morto a gente não recupera, né? Então, é importante isso. Outra área que a gente acaba conseguindo tratar de uma maneira multidisciplinar é lesão por pressão, Uhum. né? Hoje a gente também recebe bastante lesão por pressão, e também a gente tem um ortopedista e um cirurgião plástico que entram junto, ao mesmo tempo cirúrgico, para fazer tanto o desbridamento quanto rotação de retalho já para fechar a lesão. Então, é um outro exemplo do que a gente precisa trabalhar junto. Uhum. E eu quero fazer uma pergunta aqui que eu já ouvi muitas vezes de mais de um tipo de lugar, assim. A hiperbárica trata a osteomielite? Tratar isoladamente, nada. Inclusive, assim, a única situação que a hiperbárica trata isoladamente é para doença do mergulho, Uhum. né? Que é uma indicação para a câmara hiperbárica, que é inclusive de onde começou a câmara hiperbárica, né? Para tratamentos de doença do mergulho, né? Mas do ponto de vista de situações clínicas, a câmara hiperbárica sozinha não faz nada, né? E eu tô falando a mesma coisa da osteomielite, né? Não adianta a gente ter o diagnóstico da osteomielite e já começar com a câmara, né? A gente precisa realmente coletar material, né? Ter o germe na mão, o infecto orientar, enfim, a antibiótico terapia mais adequada, e no momento mais adequado também a gente iniciar a câmara Hiperbárica, né? como terapia adjuvante mesmo. Então, só para deixar bem claro, assim, ressaltar, né, que osteomielite, ela é de tratamento cirúrgico, né? A gente Sim. pode ter cirurgias mais preservadoras, menos preservadoras, eventualmente a única opção que a gente tem é ressecar aquele osso, né? A gente tem opção de ressecar o osso e manter o membro inteiro, né? Existem as amputações ocultas, que a gente chama, né? A gente muitas vezes não tem essa opção, a gente já tem um alto grau de acometimento de partes moles, às vezes o que precisa é uma amputação, seja menor, seja maior, e a gente também tem que avaliar a questão de margem.
Mas muitas vezes a gente também tem a opção cirúrgica do tratamento da osteomielite de forma bastante conservadora, né? Quando a gente tem uma boa preservação óssea, então a gente daí faz a limpeza, né? Daí entra muito a parte cirúrgica, né? Sim. E aí também toda a equipe de novo, né? Eu vou ficar totalmente a pé com o resultado de cultura lá, sem ter ajuda do infectologista para nesse manejo aí do que veio de bactéria, o que pode usar de antibiótico. E mais uma vez, né, os ajustes todos, né, eventuais efeitos colaterais, daí às vezes trocas, às vezes falhas terapêuticas no meio do caminho, ter que trocar antibiótico. Então, assim, e a hiperbárica dela acaba muitas vezes tendo indicação mesmo, né? Mas é que eu acho que vale a pena a gente falar, porque eu acho que essa é uma dúvida que ela é muito, muito comum, assim, né? Inclusive por parte dos pacientes, né? Eles Isso. acham, isso não é incomum, chegar no paciente no consultório, me falaram que eu tenho osteomielite, quero fazer câmara. Uhum. Até por busca direta né? mesmo, Sim, né? busca direta, né? Aham. E daí a gente tem que deixar claro, né, que sozinho a gente não faz nada. Eu acho né? que vale a pena também explicar um pouco o que é a doença do mergulhador. Existem algumas doenças que podem estar relacionadas ao mergulho, né? A mais conhecida é a doença descompressiva, né? Doença descompressiva é quando uma pessoa, enfim, vai submeter a um mergulho. Existem algumas tabelas que devem ser respeitadas em relação ao tempo de fundo, né? E relacionada à profundidade também. Ou seja, quanto maior o tempo de fundo, ou então quanto maior a profundidade, maior a dissolução de gás que a gente tem no nosso corpo. Todos os gases, oxigênio, nitrogênio, enfim. E, vamos lá, vamos supor que o paciente ficou, tempo da câmara hiperbárica, 90 minutos a 14 metros, 14, 15 metros, que é o tempo da câmara hiperbárica. Nessa determinada perfil de mergulho, que a gente chama, né, existe um tempo que o nitrogênio precisa para ser eliminado do nosso corpo. O oxigênio, ele sai mais rápido do nosso corpo, mas o nitrogênio não. O nitrogênio, ele demora um pouco mais para sair. Então, assim, esse tempo de 90 minutos por 14 metros por 90 minutos é o tempo mínimo para que a gente possa tirar o paciente da câmara sem nenhum problema. Agora, se a gente deixar um mergulho mais fundo ou mais longo, se a gente tirar ele da câmara ou ele sair do mergulho, o oxigênio vai sair, mas o nitrogênio não vai sair totalmente. E o que vai acontecer? Uma analogia que a gente sempre faz e que eu acho que é bem simples e fácil de enxergar, como que a gente coloca gás no refrigerante, né, ou numa água com gás, né? A gente coloca o gás e a garrafa é fechada sob pressão. Quando a gente abre a garrafa, o que acontece? Abriu a garrafa, sai aquele gás todo do refrigerante, sai aquele gás de dentro do líquido. Então, se a gente a pessoa sair do mergulho muito rápido, aquelas bolhas de gás vai formar dentro do corpo, né? E essa bolha de gás de nitrogênio, lembrando que o oxigênio vai embora mais rápido, né? Mas o nitrogênio demora mais um tempo. Então, formam essas bolhas de nitrogênio mais presente em articulações, né? Então, quando há essa doença descompressiva, que são essas bolhas de ar, de nitrogênio, ele começa a ter, enfim, dor articular, tem uma série de sintomas. E o tratamento qualquer, pressurizar de volta. Não, vai mergulhar de novo, só que daí numa câmara, né, mergulho seco controlado. Geralmente a gente volta no mesmo perfil de mergulho que ele estava, tem umas tabelas que a gente segue para tratamento de doença descompressiva por um determinado tempo, que daí a gente vai descomprimindo devagarinho para dar o tempo desse nitrogênio sair. Uhum. Muito interessante, é muito legal, né, quando a gente vai para o mecanismo de funcionamento e daí a partir disso também, né, e expandindo as possibilidades é fantástico, assim, né. Medicina hiperbárica está muito relacionada com física, na verdade, Sim. né, porque existem leis da física, né, que estão relacionadas a isso, né, que é essa questão da bolha de ar, né, que é a lei de Boyle-Mariotti,
que quanto maior a pressão, menor o volume do gás, né? E é baseado nisso que a gente trata a doença descompressiva. Se a gente aumenta a pressão, o volume do gás vai diminuindo, diminuindo até dissolver. Dissolveu, daí a gente vai descomprimindo, que daí ele vai embora. Que daí dá tempo do corpo conseguir manejar, né? E essa lei da física relacionada ao gás no líquido, que também é o básico do nosso tratamento da oxigenoterapia hiperbárica, né? A lei de Henry, né? Que é também a lei de dissolução do gás no líquido, né? Quanto maior a pressão que a gente exerce no líquido, mais a gente dissolve o gás no líquido. Muito legal. Nossa, é apaixonante, sim. Eu sou suspeito para falar. Sim. A gente já está caminhando aí para os minutinhos finais. Queria ver se tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar, que eu eventualmente não abordei. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a medicina hiperbárica, a gente abre um leque bastante grande de atuação, né, desde do ponto de vista cirúrgico, no pós-operatório. Hoje em dia, a gente trata muito paciente pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, porque a gente fala bastante sobre tratamento de ferida, né? Mas hoje em dia tem cada vez mais essa frente do ponto de vista preventivo, né? Então, um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e que é uma cirurgia grande, que foi uma cirurgia combinada, um paciente tabagista, paciente de maior risco de ter algum tecido hipóxico, alguma hipoxemia tecidual ali, um sofrimento tecidual no pós-operatório, existem alguns protocolos que a gente segue de prevenção dessas complicações. Então, a gente não trata só a complicação, a gente tenta ajudar a reduzir esse risco de complicação. Existem protocolos específicos para pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, que são de 3 a 5 sessões, a depender do caso, tá? Outra situação hoje em dia que é feito para transplante capilar, né? Para transplante capilar, a gente sabe que no pós-operatório de transplante capilar, até um certo grau de perda de folículo é esperado, né? Eles transplantam um número X de folículos, mas tem um percentual de folículo é perdido no pós-operatório. E baseado em um estudo, grande estudo bacana que houve, foi em 2020, esse estudo, 2020 ou 2021, que mostrou que a hiperbárica reduz a perda de folículo no pós-operatório. Então, também existem alguns protocolos que a gente faz hiperbárica no pós-operatório de transplante capilar. Isso, hoje em dia, é cada vez mais comum. Então, hoje, por exemplo, na clínica, cerca de 30% a 40% dos pacientes que a gente atende é desse perfil de paciente. Ah, que interessante, né? Muito legal. Muito legal. Algo mais que você gostaria de falar? Eu só agradecer o convite e dizer que é um prazer trabalhar contigo. Eu acho que um profissional extremamente dedicado e preocupada com os pacientes. É muito bacana e espero que a gente tenha muitos pés ainda para tratar. Eu que agradeço, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui, por todas essas explicações, é muito legal e muito obrigada pela parceria, pela oportunidade, né, e por a gente poder fazer tanta coisa boa junto. Para mim é realmente uma alegria e uma honra ter essa oportunidade. Muito obrigada. Agradeço.